pessoal, mais uma aula de RLM, né? Lembrando que o nosso curso tem uma sequência aqui em cima, né? A playlist para quem quiser acompanhar. Então nessa aula vamos falar aqui, né, de negação de proposição composta, de uma proposição composta. Então a ideia sempre é ser o mais objetivo possível para a gente poder resolver questões. Então a gente vai tentar fazer aqui uma aula bem prática, uma tabela, né? Para que até vocês possam refazer essa tabela e ter ela sempre em mente. Então, negação, né, de uma proposição composta. Vamos trabalhar com as 5 possibilidades, né? Conjunção, disjunção inclusiva, condicional, disjunção exclusiva e bicondicional. Lembrando aqui o conectivo, certo? De cada uma delas. Então, na conjunção a gente tem o e, né? Na disjunção inclusiva o ou. Na condicional a gente tem o se, então. Na disjunção exclusiva é o ou, e na bicondicional, se e somente se. Então, esses são os conectivos, né, de cada proposição composta que a gente vai estudar. E qual é a negação? Então, a gente tem uma negação para cada um deles. Isso aqui a gente precisa ter em mente essa tabela, vamos tentar fazer o mais prático possível. Então, a negação para a conjunção, né, o e, é o ou. Ou seja, a negação da conjunção é uma disjunção inclusiva. Da mesma forma que a negação da disjunção inclusiva é a conjunção, ou seja, a negação do ou é o e. Mas não é apenas trocar, é trocar e negar. Então, qual é o bizu, né? A gente precisa, né, trocar, certo? E negar ambas as proposições. Depois a gente vai fazer, né, um exemplo. Então, no caso da disjunção inclusiva, né, a mesma situação. Trocar o quê? O conectivo. E negar ambas proposições. Então é o mais fácil, né? Tanto a conjunção como a disjunção inclusiva, uma é a negação da outra, certo? Na condicional, a gente tem aqui no caso se, então. E qual é a negação, né, de uma condicional? A negação de uma condicional é a conjunção, certo? Então a negação de uma condicional é uma conjunção. Ou seja, eu vou substituir, né, o conectivo se então pelo e. Fora isso, né, a gente precisa trabalhar com as proposições simples, ou seja, a gente vai manter, certo, a primeira e negar a segunda. Então, muita gente utiliza, né, para tentar lembrar disso, como sendo, né, a regra do mané. Mantém e nega. Mantém e nega. Mané. Mantém e da conjunção, né, que é a negação da condicional. Então, a gente vai fazer alguns exemplos depois para a gente ver isso na prática, certo? Vamos aqui para os casos de disjunção exclusiva. Então, a disjunção exclusiva não costuma cair muito, né, em provas, certo? Mas vamos colocar aqui, com certeza. Então, a negação da disjunção exclusiva, eu posso ter como conectivo uma bicondicional, ou seja, se e somente se. E eu também posso ter, né, a própria disjunção exclusiva, ou seja, ou, e são duas possibilidades, certo? Ou. Então, basicamente, aqui a gente está, né, levantando 3 possibilidades de negação de uma proposição composta quando ela for, né, uma disjunção exclusiva, ou seja, ou como conectivo. Ela pode se transformar numa bicondicional ou pode continuar sendo, né, uma disjunção exclusiva em 2 possibilidades. Então, feito isso, né, quando a gente trocar para bicondicional, a gente vai manter, certo, ambas
as proposições. Ou seja, quando eu for negar uma disjunção exclusiva utilizando uma bicondicional, eu só vou fazer trocar os conectivos. Eu vou manter as minhas proposições exatamente do jeito que elas se encontram, certo? Porém, quando a gente fala aqui da negação da disjunção exclusiva, mantendo o ou, o conectivo da disjunção exclusiva, vai ter duas possibilidades. A gente vai negar, certo? A primeira proposição e manter a segunda, sendo que tanto faz, certo? A gente pode manter a primeira e negar, né, a segunda. Esse e não é de conjunção, certo? A gente mantém aqui o e, é uma coincidência, né, para a regra, mané, mantém a primeira e nega a segunda. Porém aqui, né, observem que o conectivo que a gente vai substituir para a negação é o ou. Vai se manter a disjunção exclusiva, o conectivo. A diferença é que a gente precisa negar a primeira e manter a segunda, ou manter a primeira e negar a segunda, ou seja, tanto faz as duas possibilidades, né? Então, basicamente, de disjunção exclusiva é isso. E a negação da bicondicional, certo? Então, a negação da bicondicional pode ser uma disjunção exclusiva, ou seja, faz todo sentido, né? Se uma é negada pela outra, logicamente aqui a gente vai ter a negação, né, também. E as duas possibilidades de fazer, né, se mantendo o conectivo de bicondicional. Então, se, somente se e somente se. Então, aqui é a mesma coisa, né, parecido. A gente vai ter que manter ambas as proposições, certo? Quando eu for negar uma bicondicional utilizando a disjunção exclusiva, eu vou substituir o conectivo e vou manter as proposições exatamente como elas estão. Porém, quando a gente for negar uma bicondicional utilizando o conectivo da própria bicondicional, vai ser essa mesma situação de negar a primeira e manter a segunda. Ou também, né, a gente pode manter a primeira e negar a segunda. Então, basicamente, pessoal, esse quadro aqui a gente elaborou, né? A gente precisa ter ele em mente para resolver questões. Então, refaçam aí, copiem, né? Que com esse quadro a gente consegue resolver quase todas as questões, se não todas, certo? Então vamos aqui não fazer questões, mas sim exemplos. A gente vai fazer questões em outro momento, certo? Então coloquei aqui, observem que a gente tem uma proposição composta. Se, então, se faz calor em Recife, então as praias estão lotadas. Então a gente tem uma proposição aqui do tipo condicional, né? Se, então, e aqui a gente quer fazer a negação dessa proposição. Como é que a gente nega uma condicional? A gente substitui o conectivo e utiliza a regra do mané. Manter a primeira e negar a segunda. Então vejam como é fácil. Eu vou tirar o se então, ou seja, faz calor em Recife. Por que faz calor em Recife? Porque eu preciso manter a primeira. Vou substituir o conectivo, né, da conjunção. Por quê? Porque a conjunção, né, é a negação da condicional. Faz calor em Recife e eu preciso negar a segunda proposição. As praias estão lotadas. Ou seja, quem é a negação de as praias estão lotadas, basta colocar o não. E as praias não estão lotadas. Ou seja, observem que eu fiz exatamente o que está na tabela. Substituí o conectivo pela conjunção, porque é uma negação. Mantive a primeira proposição
e neguei a segunda. Mané, manter e negar. Faz calor em Recife e as praias não estão lotadas. Tranquilo, certo? Mais um exemplo aqui, pessoal. Carlos passa na prova ou vai estudar no próximo ano. O que é que a gente tem aqui? Uma disjunção inclusiva. E como é que a gente faz a negação de uma disjunção inclusiva? Basta substituir o conectivo, né, por e negar ambas as proposições. Trocar e negar ambas as proposições. É exatamente o que tem na tabela. Ou seja, Carlos não passa na prova e não vai estudar no próximo ano. Então, Carlos não passa na prova e não vai estudar no próximo ano. Então, observem que, seguindo a regra da tabela, a gente consegue fazer as negações. Substituir, né? Porque a negação da disjunção inclusiva é a conjunção, bem como a negação da conjunção é da disjunção inclusiva. E neguei as duas proposições simples, certo? Então, pessoal, a gente vai fazer em outro momento mais exercícios, dessa vez questões realmente de concursos. Esses exemplos só foi para a gente poder aplicar, né, o que tem na tabela. Então, tendo em mente essa tabela, a gente consegue resolver todas as possibilidades, né? Poucos os casos de exceção, onde a gente tem aqui o termo de outra maneira, né? Por exemplo, o se então é a mesma coisa que desde que, dado que, pois que. Isso aqui a gente vai ver em outro momento. Mas por essa aula, né, é só. Decorem, né? Gravem, refaçam essa tabela de negação para a gente poder, né, resolver questões. Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal. Até a próxima e obrigado.